Fala, guerreiros, não foi resultado esperado, né? Uma derrota para o Juventude ontem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. É um jogo que eu esperava ter um empate, né? Não esperava nem tanta coisa assim, porque o Fluminense vem se recuperando no Brasileiro. São 3 jogos, 3 vitórias nos últimos jogos, 1-0, né? Fiquei feliz de fazer 1-0 com 2 minutos, mas fiquei preocupado também, né? Porque o Fluminense só ganhava de 1-0, então fiquei preocupado de segurar dos 2 até os 90, né? Mas o Fluminense até teve um primeiro tempo sem muito susto, assim, porque o jogador do Juventude também cabeceou 3 bolas para fora, de maneira que nem deu perigo para o Fábio. O Fluminense faz um gol aos 2 minutos, né, e não consegue, não é o estilo de Diniz, né, de chamar o time adversário para tentar buscar fazer mais gols. É um time que manteve as linhas lá atrás, né, média, baixa, né, continuou tentando sair em contra-ataque. Teve 2 chances primordiais no primeiro tempo, mas tivemos várias falhas defensivas em questão da bola aérea, né? A bola aérea, justamente com os dois jogando, Thiago Silva e Antônio Carlos, ela entra muito facilmente. A marcação dos dois é muito difícil, é muito fraca, né? Eles marcam muito a bola e não o jogador. E a gente viu isso ontem no primeiro tempo. O Juventude não jogou tão bem. Luiz Flávio de Oliveira também atrapalhou o jogo todo. O primeiro tempo, então, horrível dele, né? Com marcações de algumas faltas e alguns lances que ele se contradisse, né? Porque para mim, tá, gente? Então a gente disse que a entrada do Marcelo, né, quando ele tentou recuperar a bola, que ele correu, voltou, não é o estilo de jogo do Marcelo, tá, gente? O estilo de jogo dele é receber lá na frente, fazer a jogada. Agora, para voltar para marcar, assim você mata ele, né? Já não tem condições de jogar de lateral. A gente viu isso nos últimos jogos que ele vinha jogando, né? Então o Fluminense, Luiz Flávio de Oliveira não marcou a falta do Marcelo, deixou o jogo seguir. Depois teve uma falta do Jean Carlos. Para mim, as duas foram faltas, tanto a do Marcelo quanto a do Jean Carlos. As duas mereceriam um cartão, tanto o Marcelo, que não tomou, e o Jean Carlos, que acabou tomando. Isso gerou uma confusão ali no finalzinho do primeiro tempo, com os jogadores do Juventude indo para cima do árbitro, né? A falta de coerência que para mim existiu nesse lance, a falta de coerência do Luiz Flávio de Oliveira. E depois, no segundo tempo, como ele apitou mal primeiro, ele resolveu aliviar no segundo, então não marcava falta, não dava cartão, e foi pior do que se esperava. Bom, eu não esperava nada mais de arbitragem, né? Então, realmente, para mim, a arbitragem prejudicou os dois lados, não só um, não só outro. Para mim foram os dois, porque ele irrita os jogadores. Então, a arbitragem que irrita os jogadores prejudica o espetáculo. O jogo, no primeiro tempo, como eu falei, se encaminhou para um 1-0 o Fluminense, né? O Juventude não fez o Fábio trabalhar no primeiro tempo. O Fluminense teve 2 chances, uma com Serna no contra-ataque, uma linda bola do Marcelo, que ele, em vez de cruzar para o Cão Elis, né, que vinha chegando pelo meio, ele chutou para fora, passou com perigo. E no final do primeiro tempo, o Marcelo teve um lance que eu não entendi até agora, né? Ele reclamou do Cão Elis no jogo contra o Palmeiras, que não rolou a bola para ele quando ele estava livre. Ele veio, né, o Cão Elis abriu na direita, Diogo Barbosa acompanhou a jogada, abriu pela esquerda, e ele não tocou para nenhum dos dois. Tentou cavar uma falta ali na entrada da área, né? O Luiz Flávio de Oliveira não deu, né? O Luiz Flávio de Oliveira também não estava dando mais qualquer falta, e ele deixou de fazer um lance perigoso para o Fluminense, talvez até o segundo gol, né? No primeiro tempo ainda, que seria muito bom para o Fluminense, botaria muita pressão no Juventude, né? E esse foi o nosso primeiro tempo. Lembrando que o Mano começou o jogo com 5 jogadores, né, poupados, e desfalques também, né, porque o André ficou no Rio. Então o André, John Arias, Ganso, Thiago Silva e Samuel Xavier ficaram sendo poupados, né? No caso, o André ficou no Rio, Thiago Silva e Samuel Xavier nem entraram no jogo. No segundo tempo, o Juventude veio para cima do Fluminense, veio aproveitar as falhas defensivas do Fluminense, principalmente nas costas ali, né, de Antônio Carlos e Thiago Santos, que eles não conseguem se decidir ali na marcação do centroavante do Juventude. O Juventude partiu para cima e com 3 minutos fez o primeiro gol, né? Uma jogada para mim que falhou ali o meio-campo Fluminense, com Martinelli ali, né, marcando ali no meio, Martinelli, Lima ali, o pessoal marcando ali no meio do campo. Martinelli e Felipe Andrade, desculpa. Lembrando que o Nonato saiu no final do primeiro tempo machucado, retornou ainda, terminou o primeiro tempo, mas não voltou para o segundo tempo. Mano teve que fazer a substituição, ele vai ser avaliado hoje, tá, aqui no Rio de Janeiro,
ele estava com o tornozelo muito inchado, então já é um desfalque contra o Bahia, com certeza o Mano não vai arriscar colocar ele meia bomba contra o Bahia, o Mano já avisou que ele só vai jogar com jogadores 100%, então já está desfalcado para o jogo contra o Bahia, esperamos que ele volte no jogo contra o Juventude na volta, que ele entrou muito bem, ele vem jogando muito bem nessa volta ao Fluminense. É um jogador que deve pegar a vaga do Martinelli aqui daqui a alguns jogos, né, até a saída do André, a gente sabe se o André vai sair ou não ainda, né, ainda não tem nada certo, mas o Martinelli que não vem jogando bem, o Nonato vem jogando muito bem. Então Felipe Andrade e Martinelli falharam nessa marcação do Jean Carlos, né, o jogador de Juventude faz um lindo lançamento. Para mim, a primeira falha aí é a da marcação no meio campo. A segunda, no lance do primeiro gol, é do Fábio. Eu não sei por que ele não tentou encaixar a bola, segurar, botar no chão. Ele deu uma espalmada, espalmou em cima do Thiago Santos, ainda bateu na mão do Thiago Santos e sobrou livrinho para o atacante do Juventude, só empurrar para as redes. 3 minutos do segundo tempo, 1-1. Eu que tinha comentado aqui com o meu cunhado e com o meu enteado e com a prima dele, o Fluminense ia fazer um gol no início do segundo tempo, ia ficar com o jogo tranquilo, acabou sendo o Juventude se animou, veio melhor para o segundo tempo, abriu o Jean Carlos, que teve algumas substituições, Jair Ventura botou o time mais ofensivo, empurrando o Fluminense para trás. O Fluminense não estava conseguindo fazer uma marcação dentro da área boa, né, numa jogada pelo lado esquerdo, direita do Fluminense, ali no Guga, cruzamento. Tinha um jogador na frente ali, eu não lembro se era o Martinelli ou o Felipe Andrade, né, na primeira trave, e o Antônio Carlos está olhando a bola. O jogador na frente dele, né, entre ele e o Felipe Andrade, mas a marcação era dele, que ele estava muito mais próximo do jogador. Thiago Santos estava cuidando do jogador que tinha atrás. Ele não vai no jogador, ele olha o jogador subir, cabecear. Fábio ainda tentou fazer a defesa, quase tira, mas o Juventude vira o jogo, 2-1 em 10 minutos do segundo tempo. Né? Fluminense depois se lançou mais o ataque, Juventude ficou um pouco mais atrás, buscando contra-ataque. Fluminense teve uma oportunidade muito boa, o Keno entrou no lugar do Serna no segundo tempo, né? O Keno entrou bem até ontem, criou algumas oportunidades, criou algumas chances de gol, chegou muito ali de fundo, cruzando para trás, que é essa jogada que o jogador tem que ver um jogador no primeiro pau para tentar chutar e finalizar essa bola. O Cano fez uma jogada, bateu rentinha a trave, passou milímetros da trave direita, ele mesmo faz assim na transmissão. Realmente, o Keno conseguiu dar essa profundidade, mas o Fluminense no lance de contra-ataque, o jogador do Juventude, acho que ele nem quis chutar na hora. Essa é que é a verdade, o jogador nem quis chutar, ele estava carregando a bola, como disse o Mano Menezes na entrevista, foi tipo assim, foi uma falha na marcação, né? Porque o jogador vai levando, né? A marcação vai recuando, não dá o bote, né? E o Guga podia ter dado o primeiro bote ali, porque o Felipe Andrade estava na cobertura, e o jogador que foi, deixa eu ver aqui o nome dele, esqueci o nome dele, faz um lindo gol de fora da área. Lucas Barbosa. Deixa eu ver se foi ele mesmo. Lucas Barbosa, isso mesmo. Lucas Barbosa faz o gol, né, do Juventude, né, faz o terceiro, um golaço, né, não tinha que o Fábio fazer, a bola foi lá, meia altura no ângulo, o Fábio ainda tentou buscar, 3-1, e aí o jogo ficou muito ruim para o Fluminense. O Fluminense que não tinha tomado gol nenhum nos últimos 3 jogos, acabou tomando gol, 3 gols ontem, né, eu até brinquei, não tomou nos últimos 3 jogos, tomou num jogo só, 3, né, tudo bem, te conta aí que o time estava desfalcado, estava poupando, mas o Mano viu que a classificação podia ter ficado, né, já decidida lá em Caxias, coisa que o Atlético Goianiense não fez com o Vasco, podia ter sido decidido lá, ele já abre mão, coloca mais 2 titulares em campo, ele já tinha posto não tinha posto ninguém, né, porque ele botou o Felipe Andrade no lugar do Nonato, que não é titular, nem o Nonato, teoricamente, né, tirou o Serna, que vem jogando como titular, colocou o Keno, né, que é reserva, mas aí ele colocou o John Ares, colocou o Ganso, né, botou os 2 titulares em campo, não colocou o Thiago Silva nem o Samuel Xavier, né, manteve os 2 no banco, mas já deu uma melhorada no time do Fluminense. O Juventude também deu uma recuada depois do 3-1, buscando muito o contra-ataque, mas aí recuou muito, né? Aí chamou o Fluminense para o campo de ataque, o Fluminense criou algumas oportunidades, como eu falei, pela esquerda com o Keno, que os jogadores não conseguiram aproveitar essa jogada que ele fazia muito pela linha de fundo, né? Chegar no primeiro pau, chegar para dividir, para chutar a bola ao gol. Ele tentou, ele arrastou os jogadores de Juventude para a linha de fundo. O Cauã Elis não estava bem, saiu para a entrada de John Ares, que para mim, não coloco mais.
para colocar o John Kennedy, né? Desculpa, eu falei John Arias, John Kennedy, eu não tiraria o Cauã Elias, deixava ele em campo, mesmo jogando mal, ou colocaria um outro jogador que pudesse, de repente, fazer aquela função ali, deixar, de repente, o Ganso como falso 9, colocar o Renato Augusto no meio, não sei se seria bom ou ruim, mas o John Kennedy tá mostrando que não tá querendo jogar e não tá jogando nada. Não ganhou uma bola, não ganhou uma dividida, não conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu chutar, chutou uma bola ao gol, assim a esmo, tipo o Cano, que gosta de chutar de fora da área, ele pegou, bateu, chutou, mas sem direção nenhuma, torto para fora. Mostra que ele tá muito mal desde o início do ano, a gente já sabia disso, não tá focado, né, no Fluminense, isso está sendo nítido, né, a gente está vendo isso nele. E, infelizmente, quando a gente está com a falta do Cano, só tem o Cauã Elias, o Fluminense tem que achar um outro centroavante, não tem jeito, o Cano a gente já sabe que não vai conseguir jogar até o final do ano em grande nível, por causa da lesão que teve, está com a lesão do tornozelo, não vem rendendo, Cauã Elias vem rendendo, mas não vai ser o cara para decidir para a gente o ano inteiro, a gente sabe disso, então a gente tem que contratar um jogador experiente que possa suprir essa nossa necessidade até o final do ano, porque com o John Kennedy não dá. Não dá. Mas o Fluminense continua atacando, continua criando. E depois de um cruzamento de escanteio, né, a bola sobra, o Guga lança o John Arias cruza. E o Thiago Santos, é o que eu tô falando, é a falta de atenção do time no final do jogo. O time do Juventude já estava contando com a vitória, com 2 gols de diferença. Thiago Santos livre, sozinho, cabeceou, fez o segundo. O Fluminense ainda partiu, ainda tinha 5 minutos ainda de acréscimo. Partiu para tentar fazer o terceiro, não conseguiu. Mas, como disse o Mano na entrevista coletiva, dos males o menor, né? 2 gols de diferença aqui seria muito ruim de tirar, é ruim, né? Porque o time com certeza viria muito retrancado, buscando contra-ataque, seria mais difícil da gente conseguir buscar. Mas esse gol no final, eu falei até ontem, é o gol da classificação, é o gol que vai deixar a gente vivo no confronto, né? Com certeza o Mano deve colocar o time titular na volta no Maracanã. Teremos 3 jogos aí seguidos no Rio de Janeiro, né? O que faz a gente não se cansar com viagens e tal. Mesmo o jogo contra vai ser no Newton Santos, mas é no Rio de Janeiro. Então não tem esse deslocamento todo, a gente fica aqui no Rio. E esperamos que, né, a gente faça um bom jogo da volta. Estou falando de Copa do Brasil, estou nem falando contra o Bahia. E eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai fazer o que está fazendo contra o Bahia. Vai encher o Maracanã, mais de 43 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. E eu tenho certeza que quando abrir na quarta-feira vai ser também mais de 45, 50 mil no jogo da volta contra o Juventude, buscando a classificação aqui dentro do Maracanã, onde a gente é muito forte, dentro de casa, voltando a jogar, né, com seriedade os 90 minutos. Ontem o Fluminense jogou com essa seriedade, mesmo com o time misto, nos primeiros 45, tanto que fez 1-0 e não tomou gols. No segundo tempo ficou muito disperso, não focou no jogo, né? Achou que o jogo estava tranquilo, tomou uma virada, tomou 3-1, buscou no final. Tem que ser o mesmo foco do Campeonato Brasileiro. Os 90 minutos. Como no Brasileiro a gente precisa de vitória, domingo a gente precisa de mais uma vitória, são 90 minutos de foco, né? Em todos os jogos. Não pode ser só no Campeonato Brasileiro. Então, galera, fiquem com Deus. Você que não é inscrito, inscreva-se no meu canal, compartilhe o vídeo com os amigos, dá essa moral, tá? O canal Guerreiro Tricolor é o verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, não foi a vitória não foi o que a gente queria, né? Uma derrota aí pro Juventude, mas a gente vai buscar, tenho certeza que a gente, no Maracanã, a gente faz um bom jogo, ganha e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Já compartilha esse vídeo, já deixa seu like, curta, né? Comente aí o que você achou do jogo ontem, comente aí o que você achou do Mano ter poupado os jogadores e a gente vai conversando, porque amanhã já tem um treino só, né? O Fluminense chega hoje, já chegou hoje, tem um treino só amanhã para o jogo contra o Bahia. O Mano reclamou isso também, né? Curto espaço de tempo para a gente jogar contra o Bahia domingo no Maracanã. Mas o que importa é o seguinte, não tem jeito. É ruim pra gente, é ruim pra todo mundo. O negócio é focar, vencer o Bahia, que não vem numa boa sequência também, como não vinha o Juventude, né? Só que eu acho que a gente não teve o mesmo foco, a mesma concentração, e a gente não pode ficar, como o Thiago Silva falou, na Thiago dependência, né? Ele não falou isso, mas eu tô falando, porque ele falou que não vai jogar todos os jogos. Então a gente não pode ter uma Thiago dependência também para não tomar gols, né? E principalmente 3 gols no jogo só. Tamo junto, fiquem com Deus. Deixa aí, fale aí o que você achou do jogo de ontem. Fale aí o que você está esperando do jogo de domingo. Com certeza uma grande festa domingo no Maracanã.
mais uma vez. Tamo junto, fique com Deus.